Olá, graça e paz a você neste momento de despertar com Deus e que Deus esteja ao seu lado em um novo dia, cada momento. E vamos iniciar nossa reflexão, nosso estudo no capítulo 16 de 2 Samuel, com o tema O Caminho da Humilhação. Quando tudo está bem, em nossa vida podemos estar cercados de amigos, pessoas e de muitas circunstâncias favoráveis. Mas quando estamos em uma situação contrária, os momentos difíceis, e como se já não bastasse a situação, é muito comum aparecer alguém para piorar ainda mais o quadro. Mas há também aqueles que são verdadeiros amigos e que farão a diferença nesta hora. No capítulo de hoje, vamos ver como isso aconteceu com Davi em mais um momento muito difícil de sua vida. Vamos explorar 2 Samuel 16, um capítulo que narra os desafios enfrentados por Davi durante a rebelião de Absalão, seu filho. Você sabia que a forma como Davi lida com a humilhação e a traição revelou muito sobre o caráter dele? E revela sobre o nosso, quando diante de situações semelhantes. Venha conosco nessa jornada e descubra como esses princípios de humildade e sabedoria ainda são relevantes para todos nós, hoje, em nossos dias. Esse é o epílogo, essa é a introdução. E vamos agora para os ensinamentos, os detalhes que este capítulo traz em seu contexto. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. E se você tem apreciado nosso canal, compartilhe, convide um amigo, um familiar para fazer parte de nosso canal, de nosso grupo, de nosso projeto. Vamos aos comentários. O versículo 1, ele apresenta Ziba, um servo de Mefibosete. Ziba era um homem perspicaz e nós vamos ver mais à frente que ele não era um homem fiel. Ele previu que Davi voltaria vitorioso e tratou de assegurar o seu próprio futuro. Às custas de seu amo, levou os víveres de que Davi tanto necessitaria em sua fuga. Então aqui nós vemos uma ação movida por interesse. O verso 3, a história contada por Ziba é possível, mas tão improvável que é difícil ver como Davi pôde dar crédito a ela. Mefibosete era deficiente e tinha pouco a ganhar com a revolta de Absalão. Mesmo que essa revolta tivesse êxito, não teria devolvido o trono à descendência de Saul, pois Absalão desejava o trono para si. Ziba provavelmente inventou esta história para conseguir que Davi lhe fizesse certas concessões. Então, o versículo 4, porque a revolta estava tão generalizada e as lealdades tão incertas, Davi imediatamente tirou as piores conclusões possíveis. Precipitou-se no seu julgamento e cometeu injustiça. Meses depois, descobriria a mentira de Ziba. Vamos ver no capítulo 19. A história de Ziba aparentemente foi uma calúnia contra seu senhor, mas Davi acreditou nela e deu a Ziba a recompensa que ele buscava. Foi totalmente injusto da parte do rei dar a propriedade de Mefibosete sem ouvir a versão dos fatos. Mas vamos entender que na tensão e preocupação da fuga, Davi pensou apenas na ajuda que Ziba estava oferecendo.
Isso ensina-nos a termos cautela, né, em nossas decisões. O verso 5 fala de Baurim. Baurim, uma aldeia na estrada de Jerusalém para o Jordão. Agora apresenta Simei, um homem da tribo de Benjamim. Muitos membros dessa tribo, embora mantidos sob controle, quando o poder de Davi era forte, sempre estavam prontos a se voltar contra ele quando surgia uma oportunidade. Simei não dera anteriormente nenhuma indicação de que fosse desleal a Davi. Contudo, agora que sobreveio a adversidade, mostrou as suas verdadeiras cores. Embora antes honrasse a Davi, neste momento o insultou e maldizia, né? Jogou maldição sobre Davi. Essa atitude foi inspirada em Satanás, que se deleita em trazer miséria sobre quem já está passando por infortúnios. Aqui, Simei foi muito, realmente pesado, né? E estava se deleitando com a miséria de Davi, e em seu ódio amaldiçoou o rei e lhe dizia que saísse do país. Chamou também Davi de homem de sangue. Quando Davi desejou construir o templo, o Senhor lhe disse que não lhe seria permitido fazê-lo, porque havia derramado sangue em abundância nas guerras. É verdade que Davi tinha se empenhado em guerras, mas eram guerras contra os inimigos de Deus, com o objetivo de estabelecer Israel como uma nação forte no Oriente Médio. As guerras de Davi, de maneira alguma, provavam que ele fosse pessoalmente um homem cruel, um homem de sangue. Portanto, era uma calúnia que Simei levantou aqui. Simei talvez estava se referindo às execuções relatadas no capítulo 21. Homem de Belial. Simei era um homem de mau temperamento, e nesses insultos a Davi estava simplesmente revelando os seus próprios traços malignos. Aqui está então mais uma prova pelo qual Davi passou. E aí falaram para Davi que esse cão morto é uma expressão que nós já falamos que era muito usada. Queriam então acabar com Simei. E Davi disse: deixai-o. Davi se lembrou das palavras de repreensão de Natã e encarou a situação presente como uma consequência de seu pecado. Podemos perceber que Davi não era vingativo. Davi acreditava que todos os seus sofrimentos vinham da mão de Deus neste momento, e que mesmo os insultos lançados por Simei foram permitidos por Deus. Ele não fez nenhuma tentativa para se defender, mas se preocupou apenas com o fato de ter cometido faltas. Davi deixa em aberto a possibilidade de Deus ter achado por bem terminar o seu reinado, ainda que não foi decretado o veredito. Quanto às ações posteriores de Davi no tocante a Simei, vamos encontrar mais à frente, no capítulo 19. O verso 11, Davi acusou Absalão abertamente de buscar não apenas o trono, mas também a vida do rei. Quanto mais ainda, disse ele, poucos homens teriam tido a generosidade de demonstrar uma atitude como a que Davi exibiu nesta hora difícil. Teria sido muito mais fácil dizer a Simei que já havia ido longe demais e lhe ordenar que parasse com aquilo. Entretanto, no que diz respeito a Davi, ele estava disposto a aceitar o que cria que Deus havia decretado. Davi realmente mostrou uma grande humildade e arrependimento pelo seu pecado, né? Verso 12 agora ele diz: olhará o Senhor para a minha aflição. Davi colocou todo o seu sofrimento, sua angústia
nas mãos de Deus. Davi sabia que o Senhor é um Deus de grande piedade e misericórdia. Embora estivesse sofrendo esse abuso por parte de um de seus súditos, Davi extraiu conforto da ideia de que Deus via e compreendia tudo. Olha que lição para mim e para você, quando você está diante de afrontas, diante de insultos e até de calúnias. Descanse no Senhor se a sua consciência está tranquila, se você está em paz com Deus. Deixe que Deus resolva, que Deus dê a você a vitória. Agora nós vamos ver que este exílio de Davi, por mais difícil que foi, se tornou numa bênção, você sabia? Neste exílio, nesta fuga, ele escreveu salmos maravilhosos, como o Salmo 3, o Salmo 4, o Salmo 41, 55, o 61, o 62 e o 63. Um tesouro espiritual e literário. Ele aprendeu nesta experiência, primeiro, a humilhar-se. Segundo, a confiar somente em Deus. Terceiro, a não se irar inutilmente. Quarto, a louvar a Deus até no sofrimento. Quinto, a amar a casa do Senhor. Ele sentiu saudade da casa, do templo. Sexto, deixar a vingança com o Senhor. Todas essas lições estão colocadas em salmos, nesses salmos que eu citei. Que maravilha, está vendo? Davi sendo forjado na aflição. Agora, o verso 15, vieram a Jerusalém. O fato de Davi ter fugido de Jerusalém deu a Absalão livre acesso à cidade. As coisas pareciam prosseguir melhor do que ele esperava. Seu primeiro plano provavelmente fosse de estabelecer o seu quartel-general em Hebrom, até que a situação se aclarasse. No entanto, quando Davi fugiu de Jerusalém, não houve nenhum impedimento para sua ocupação imediata. Agora o verso 16 apresenta Uzai, o amigo de Davi, agora oferecendo o seu serviço. O fato de Uzai abandonar a Davi parecia bom demais para ser verdade para Absalão. Absalão ficou ao mesmo tempo surpreso e lisonjeado e, sem dúvida, se sentiu ainda mais seguro do que nunca do sucesso de sua causa. No versículo 18, Uzai sabiamente omite o nome do rei a quem ele, o Senhor e o povo apoiavam. Suas palavras ambíguas poderiam ser compreendidas como aplicáveis a Davi ou a Absalão. Quando Uzai fala com Absalão, em seu coração e mente, ele está se referindo, na verdade, ao rei Davi, e não a Absalão. Agora, o versículo 21. Com as concubinas de seu pai. O harém do rei era seu domínio mais particular. Outro conselheiro, o que agora era inimigo de Davi, Aitófel, deu este conselho a Absalão, para que assim ficasse ainda mais claro diante do povo que o novo rei era Absalão. Aitófel argumentou que se Absalão tomasse as concubinas de Davi, provaria ao povo que ele não retrocederia em sua rebelião. Que coisa terrível, hein? Que tragédia esse jovem Absalão, escolheu para a sua vida. Agora o verso 23. Aitófel havia sido o conselheiro de Davi antes de tornar-se o conselheiro de Absalão. Havia desfrutado de alta estima por sua sabedoria. Entretanto, ao deixar de lado a consciência, começou a recorrer a qualquer recurso
para alcançar os seus objetivos. Quando qualquer pessoa se desvia do caminho do direito, do caminho da lei, daquilo que é certo, você não tem como esperar nada de bom mais em pessoas assim, né? Foi o que aconteceu com Aitófilo. Agora, para ampliar mais nosso conhecimento nos detalhes deste capítulo, o livro Patriarcas e Profetas nos traz o seguinte texto: como Davi enfrentou essa humilhação. Ao pedido de Davi, Uzai voltou a Jerusalém para oferecer os seus serviços a Absalão e dissipar o astucioso conselho de Aitófilo. Com este raio de luz nas trevas, o rei Davi, e seus seguidores prosseguiram em seu caminho descendo a encosta oriental do Monte das Oliveiras. Através de uma região inculta, rochosa e desolada, por entre quebradas bravias e ao longo de caminhos pedregosos e íngremes, em direção ao Jordão. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando, e apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi. Ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. Olha que audácia de Simei. E amaldiçoando Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado? Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão teu filho? E eis-te agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue, disse Simei. Na prosperidade de Davi, Simei não mostrara, quer por palavras, quer por atos, que não era um súdito leal. Mas na aflição do rei, este benjaminita revelou seu verdadeiro caráter. Honrara Davi em seu trono, mas amaldiçoara em sua humilhação. Vil e egoísta, olhava os outros como sendo do mesmo caráter que ele, e inspirado por Satanás, saciava seu ódio naquele a quem Deus castigara. O espírito que leva o homem a triunfar sobre alguém que está em aflição, a ultrajá-lo e angustiá-lo, é o espírito de Satanás. As acusações de Simei contra Davi eram inteiramente falsas, uma calúnia vil e perversa. Davi não fora culpado de mal a Saul ou a sua casa. Quando Saul estava inteiramente em seu poder, e Davi poderia tê-lo matado, simplesmente cortou a franja da veste, como já estudamos. Censurou a si mesmo por mostrar mesmo este desrespeito pelo ungido do Senhor. A consciência estava a proferir verdades amargas e humilhantes a Davi. Enquanto seus súditos fiéis se admiravam com a sua súbita mudança de sorte, não era isto mistério para o rei. Ele muitas vezes tivera pressentimentos de uma hora como esta. Admirara-se de que Deus tivesse tanto tempo suportado os seus pecados e retardado o castigo merecido. E agora, em sua fuga precipitada e triste, com os pés descalços, com as vestes reais mudadas em saco, com as lamentações dos que o acompanhavam a despertar os ecos das colinas, pensava ele em sua amada capital, o lugar que fora o cenário de seu pecado, e lembrando-se da bondade e longanimidade de Deus, não estava inteiramente sem esperança. Olha que lindo! Sentia que o Senhor ainda o trataria com misericórdia. Olha que fé! Que exemplo para nós! Muito malfeitor tem desculpado o seu pecado, apontando para a queda de Davi, mas com poucos há que manifestam o arrependimento e a humildade de Davi. Com poucos suportam a reprovação e o castigo, com a paciência e coragem que Davi manifestou. Confessara seu pecado, durante anos procurara cumprir seu dever como fiel servo de Deus.
trabalhara para o reerguimento de seu reinado, e sob seu governo este atingira uma força e prosperidade jamais alcançadas antes, reunira grandes suprimentos de materiais para a edificação da casa de Deus, e agora deveria todo o trabalho de sua vida ser dissipado? Deveriam os resultados de anos de uma labuta consagrada, de trabalho criativo, dedicação, aptidão de estadista, passar para as mãos de seu filho descuidado, traidor, que não tinha consideração pela honra de Deus, nem pela prosperidade de Israel? Quão natural teria parecido murmurar Davi contra Deus nesta grande aflição. Mas ele não fez. Ele viu a causa de sua inquietação em seu próprio pecado. Das palavras do profeta Miqueias transpira o espírito que animava o coração de Davi nesta hora. Se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Miqueias, capítulo 7, versos 8 e 9. E o Senhor não abandonou Davi. Este capítulo de sua experiência, em que sob o mais cruel dano e insulto, ele se mostra humilde, abnegado, generoso e submisso, é um dos maiores, mais nobres em toda a sua experiência. Nunca foi o governador de Israel com mais verdade grande à vista do céu do que nesta hora de sua mais profunda humilhação exterior. Tivesse Deus permitido que Davi continuasse em pecado sem ser condenado e permanecesse em paz e prosperidade em seu trono, enquanto transgredia os preceitos divinos, e os céticos e incrédulos teriam motivo para citar a história de Davi como mácula à religião da Bíblia. Mas, na experiência por que ele fez Davi passar, o Senhor mostra que não pode tolerar nem desculpar o pecado. E a história de Davi nos habilita a ver também o grande objetivo que Deus tem em vista com seu trato com o pecado. Habilita-nos a divisar, mesmo através dos mais tenebrosos juízos, a realização de seus intuitos de misericórdia e beneficência. Ele fez Davi passar pela vara, mas não o destruiu. A fornalha é para purificar, mas não para consumir. Olha que solene isso aqui. Diz o Senhor: se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoites, mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Está em Salmos, foi escrito por Davi, capítulo 89, versos 31 a 33. E esse texto está no livro Patriarcas e Profetas, fecha aqui na página 736. Texto solene, nos explicando o contexto deste sofrimento, desta angústia e experiência difícil de Davi. Agora chegou o momento de aplicar os ensinamentos, as lições que este capítulo traz para as nossas vidas. A melhor coisa que podemos fazer e o maior bem que podemos promover em prol de nossa vida, família, igreja e comunidade é desprezar veementemente ao pecado, ao mal e à imoralidade. Deveríamos usar toda habilidade, recursos e forças para combater a promiscuidade, a corrupção e a perversidade em nosso redor. Você nunca sabe até onde o pecado te levará. Você não consegue mensurar os tremendos efeitos do mal em tua vida. Então, censure o mal, rejeite o pecado, fuja da imoralidade, para que vivas feliz e tomado de satisfação, e não de humilhação. Reflita
Deus perdoa pecadores arrependidos. Entretanto, o pecado não perdoa suas vítimas. Sem dó e piedade, o pecado vai destruindo como furacão. Davi aceita a humilhação, pois sabe que está sofrendo por seus erros. E verdadeiramente ele espera no Senhor como único Salvador. Amados, Davi experimentou o sabor amargo do pecado que cometera. Jesus também experimentou o gosto amargo do pecado, mas com uma grande diferença. Ele não cometera nenhum pecado. É que verdadeiramente ele tomou sobre si os pecados de Davi e os nossos, visando libertar-nos da consequência eterna de nossas imprudências. Amigos, irmãos, Jesus é nossa única esperança. Portanto, assim como Davi, vamos nos render a este maravilhoso Deus. Finalizando, as lições práticas extraídas deste capítulo 16 são valiosas e aplicáveis em nossas vidas diárias. Primeiramente, a resposta de Davi à humilhação de Simei nos ensina sobre a importância da humildade e do autocontrole. Em vez de revidar as ofensas, Davi escolheu aceitar a crítica e refletir sobre sua própria vida. Isso nos convida a considerar como reagimos a críticas e injustiças, enfatizando que a verdadeira força está em manter a calma e agir de maneira digna, mesmo quando somos provocados. Além disso, a história destaca a importância de reconhecer que todos somos falhos e que muitas vezes as dificuldades que enfrentamos podem ser consequências de nossas próprias ações. Davi, ao aceitar a humilhação, demonstrou a necessidade de introspecção e arrependimento, lembrando-nos de que devemos estar dispostos a aprender com nossos erros e a buscar a reconciliação. Muitos têm depositado sua confiança em pessoas tão falíveis quanto eles mesmos, mas tão logo percebem uma falha, a decepção torna-se bem maior do que a admiração que antes devotavam. Sigamos a Jesus, confiantes de que logo as nossas aflições darão lugar ao eterno descanso. Vigiemos e oremos. Amém. Olha que capítulo fantástico. E o pensamento do dia, palavras de Spurgeon: humildade é sentir que não temos poder em nós mesmos, mas que tudo vem de Deus. Humildade é apoiar-se em nosso amado, dizendo: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Essa foi a decisão de Davi nesta hora tão difícil da sua vida, né? Que exemplo para nós. E que Deus nos ajude a colocar isso em prática em nossas vidas. Agora vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, querido Pai Celestial, graças te damos pela vida. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia que são novas a cada manhã. Obrigado, Senhor, porque nesta experiência de Davi, através do que estudamos neste capítulo de hoje, podemos, Senhor, ser confortados como Davi foi, com a esperança de que mesmo quando falhamos, quando estamos colhendo as consequências de nossos pecados, podemos, Senhor, olhar para Ti e buscá-lo pela Sua misericórdia e compaixão. Obrigado, Senhor, porque não nos abandonas quando nos arrependemos, reconhecemos e voltamos para Ti. Te agradecemos de todo o nosso coração e te pedimos, continue conosco. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenha um ótimo dia com a presença de Jesus em seu coração
ao seu lado, guiando os seus passos. Até amanhã, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.